ausentes também, né? Poderiam estar aqui, mas não puderam estar. Todos os desencarnados que vêm assistir os nossos encontros, estejam todos felizes e todos estejam recebendo tudo aquilo que precisam nesse dia. Hoje eu escolhi não uma leitura curta, pequena, uma leitura, né, qualquer. Eu escolhi a prece de Cáritas, porque ela toca no fundo da gente. Ela não é pequenininha, mas a gente não toma tempo fazendo essa prece. Então, nós vamos iniciar com ela. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-vos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá vossa santa e pura imagem. Cáritas. Eu acho que não existe nenhuma oração tão bonita ou mais do que essa, que mexe lá dentro com a gente, com os pedidos que a gente faz a Deus. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que é o Pai Nosso, né? Que abre o nosso coração para tudo e para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, livrando-nos de todo o mal. Amém. Então, hoje, o dia, nós vamos escutar, nós vamos aprender e vamos corrigir nossos erros com a palestra do nosso amigo Guilherme Pena, que vai falar sobre baixa estima. Da semana passada, eu ainda falei assim, a culpa nos fez aprender muita coisa e pesar muita coisa.
Mas hoje já é bem mais pesado para nós, para poder entender essa baixa estima que a gente entra nela. E a gente se pergunta, por que eu sinto tão pequena? Por que eu não consigo nada? Por que eu não consigo crescer? Por quê? Por quê? Tem um tanto de porquê na nossa cabeça. Então, o Guilherme, nosso amigo querido, vai nos explicar essa passagem aí para nós, tá? Muito prazer, porque você sumiu. Tem muito tempo que a gente não se vê. Tem bastante tempo que eu não venho aqui na casa, né? Pelo menos na terça-feira. Para quem não sabe, eu tenho um nenenzinho novo em casa e acaba que ele demanda um pouco mais de atenção, não é mesmo? Bom, gente, Deus não joga dados. Essa frase de Einstein fez muito sentido para mim quando eu comecei a estudar sobre o tema. Afinal de contas, é um tema que toca em mim muito mesmo, porque eu me sinto com essa mentalidade de baixa autoestima em alguns momentos da nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, pela fala, que também em algum momento se sentem um pouco esse sentimento de culpa, esse sentimento de não merecimento ou de não pertencimento. E a gente vai entender o porquê desse sentimento. Nós, como espíritas que somos, temos a vantagem de poder conhecer um pouco do lado de lá, né? Ter um conhecimento ampliado de não só dessa existência. Mas vamos lá, né? Primeiro, como sempre, eu gosto de ir na origem da palavra. A gente vai falar sobre baixa autoestima. Mas o que é essa estima que a gente tanto fala? Né? Às vezes a gente tem um conhecimento da palavra, acha que é aquilo, mas quando ela foi pensada e idealizada, ela tinha outra conotação. Não é mesmo? Bom, a palavra deriva do latim. Inicialmente, ela foi cunhada no sentido de fixar valor. Então, ela era usada para fixar valor. Com o passar do tempo, ela foi tendo outras conotações que variavam de avaliar ou estimar, no sentido de valor também, né? E passou-se mais tempo, a gente chega no sentido que a gente tem hoje, que está mais ligado à consideração positiva, apreço ou valorização por algo ou alguém. Então, essa é a nossa conotação que a gente vai trabalhar aqui, o significado que a gente vai trabalhar hoje. Consideração positiva. Apreço ou valorização por algo ou alguém. Então, o que seria essa baixa autoestima? Então, é uma baixa valorização de si. É um baixo apreço de você mesmo. A psicologia moderna, ela traz algumas possíveis causas para essa baixa autoestima. Vou citar algumas aqui, a gente não vai aprofundar muito, senão a gente não tem tempo, né? A primeira, em ordem aqui, a primeira seria experiências na infância. Que tipo de experiência que nós vivemos na nossa infância para justificar uma tal baixa autoestima? Pode ter sido abusos, bullying na escola, dos parentes, brincadeiras, que para outras pessoas podem ser brincadeiras, mas para a criança ela leva aquilo para outra coisa, não é tão brincadeira assim. O ambiente social influencia. O ambiente em que estamos inseridos muitas vezes influencia no nosso comportamento. De vezes maior é que ele que dita as regras de como a gente se comportar. Só que isso, às vezes,
nos leva a conflitos, que a gente vai ver mais para frente. E faz com que a gente tenha esse impasse dentro da gente. A comparação social. Putz, isso aqui, hoje em dia, é uma coisa que pega, né? Todo mundo tem um Instagram aí. Instagram, Facebook. E aí a gente fica olhando aquelas pessoas sorrindo nas fotos, tirando foto de viagem bonita, todo mundo bonito, todo mundo com a cara boa, o cabelo impecável. E aí você começa a se comparar. Por que aquele fulano tem essa vida e eu não tenho? Por que eu não consigo ter uma vida dessa? Por que eu não consigo ter um relacionamento desse? Olha ali, olha, a foto que ele está postando parece estar tão feliz. Será? Adiante. Fracassos e rejeições. Todo mundo tem a sua cota de fracasso, é natural da vida. Muito pelo contrário, esse é o mais certo da vida, é a gente fracassar. O acerto é muitas vezes, é depois de várias tentativas. Quando a gente está aprendendo a caminhar, a gente mais cai do que caminha. Quando a gente está aprendendo na escola, a gente erra muito, até começar a acertar. Então, o fracasso faz parte da nossa vida. Só que algum tipo de fracasso, ou dependendo da forma como a gente é criado, a gente enxerga fracasso de outra maneira, de uma maneira pejorativa, porque nós somos criados para ser os melhores. Você foi criado, eu fui criado para ser o the best, o líder, o pai, o irmão, o filho. Você não foi criado para fracasso. A menos que você tenha uma família doente que vai te colocar nessa posição de fracassado, vai falar que você é um fracassado, uma mãe ou um pai, isso aí já é uma patologia já. Nenhum pai vai chegar para o filho, você é um fracassado, você não vale nada, né? A menos que tenha algum problema instaurado ali. No geral, os pais, a gente cria os nossos filhos para o sucesso. A mídia e as normas culturais. A mídia também é um problema grave. Claro que quando a gente tem uma cultura, um ensinamento já arraigado, a gente sabe diferenciar o que é certo do que é errado. Espera-se, né, que a gente consiga fazer isso. Muitas vezes a gente não consegue, achando que está acertando, você está cometendo um erro. É difícil? É muito difícil. Distúrbios mentais também pode gerar isso. Pessoas não neurotípicas, como, por exemplo, TDAH, têm uma certa tendência à autodesvalorização. Tá? Por conta que no cérebro dela, as substâncias químicas funcionam de outra maneira. Então, elas processam os sentimentos de outra maneira. Perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionista, nossa, sofre muito, porque a vida não é perfeita. A gente sempre tem um tropeço aqui e um tropeço acolá. E se você está esperando tudo ser perfeito para executar alguma coisa, não executa. Muitas vezes eu me pego atrás dessa perfeição. Eu vou fazer isso. Não, mas eu só não fiz isso, por exemplo, vou correr. Né? Preciso correr, como vocês podem ver, né? Preciso fazer algum exercício. Mas eu não fiz ainda porque eu não tenho tênis certo. Não, mas é porque eu não tenho a roupa certa para fazer isso. Eu vou comprar roupa, aí você compra a roupa. Não, mas agora está faltando o tênis certo, a meia certa, o horário certo, o dia que Plutão alinhou com Vênus. É sempre, você procura alguma coisa, a perfeição, para poder executar aquilo. E no meu meio, que é o meio de produção, de escritório, de informática, a gente tem uma frase que foi dita até por uma mulher: feito é melhor que perfeito. Não espere estar perfeito para poder fazer as coisas.
É muito melhor você ir acertando, corrigindo durante o percurso, do que a gente esperar para estar perfeito. Não. Vai lá no centro falar com o pessoal. Não, o que é isso? Eu não sou bom para falar na frente, não, de todo mundo. Ué, quem disse que eu sou bom para falar na frente de todo mundo? Mas se você não falar, como que você vai se tornar bom também? Né? Tem um contrassenso aí. Então é preciso a gente dar o pontapé inicial para fazer isso. Bom, para iniciar o nosso tema de forma contundente, dentro da nossa doutrina, essa foi uma visão psicológica da psicologia moderna. A gente vai depois, vocês vão fazer os links com o que a gente vai trazer aqui. Eu escolhi um tema, um texto da Joana de Ângeles, que ela fala no livro Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 3, autodesamor. O que é autodesamor? É a mesma coisa de baixa autoestima, não é? Você tem pouca estima por você, então você tem pouco amor por você. É basicamente a mesma coisa. A Joana de Ângeles, eu gosto dela, dos textos dela, porque ela traz a visão psicológica do ser, alinhada com a visão espiritual. Então ela traz o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, juntamente com o conhecimento que a psicologia trouxe até o momento. Muitas das vezes a Joana de Ângeles extrapola um pouco o que a psicologia hoje tem. Ela vai ser, futuramente aí, eu acho que ela vai trazer grandes coisas para a área da psicologia, para o conhecimento da psicologia. A Joana já começa apresentando para a gente, nesse texto, que o amadurecimento psicológico da pessoa, a gente pode ver o amadurecimento psicológico da pessoa quando ela consegue superar as suas tendências primárias e dar lugar a hábitos saudáveis. Então, se uma pessoa madura é aquela que consegue superar as suas tendências primárias e dar lugar a tendências e hábitos saudáveis. Então, logo, a gente pensa que se a gente não consegue fazer isso, a gente está na infância espiritual ainda. A gente está no processo. E o que é o autodesamor? A Joana de Ângeles foi incisiva, foi em cima. E eu me vi aqui, nesse trecho. Eu comecei a entender o porquê desse autodesamor. Vamos ler aqui. Vitimados pelas heranças ancestrais. Olha, ela já começa o parágrafo já dando a informação que nossas heranças, nossas vivências passadas influenciam diretamente na nossa vida hoje. Por mais que a gente não lembre, propriamente dito, lembrar como uma lembrança do que eu fiz ontem, a gente carrega isso, né, com a gente. Então, vitimados pelas heranças ancestrais que lhe inculpem no cerne do ser, em face de experiências maltrafáticas, expressando-se através de manifestações psicológicas de insegurança, de medo, de instabilidade, na condição de mecanismo de fuga da realidade. Ou seja, toda essa experiência ruim que a gente teve no passado, ela se manifesta aqui hoje, inconsciente, através desses mecanismos de fuga, de insegurança, de medo e de instabilidade. Para além que a psicologia trouxe, a gente viu que o que influencia na vida hoje, na questão do auto-amor ou do auto-desamor, nós temos a questão espiritual,
que a Joana de Ângeles está contando aqui para a gente, que o nosso passado está influenciando diretamente na nossa psique, no nosso psicológico hoje. Então, se você não sabe, a gente não sabe do passado, assim, o normal é não saber, né? Algumas pessoas têm conhecimento através de carta, alguma coisa assim, mas, no geral, a gente não sabe do nosso passado, mas inconscientemente, se você foi um déspota numa vida passada, um assassino, o que seja, você decidiu mudar sua vida. Não, agora eu vou fazer diferente. Você conversa com a espiritualidade e decide juntamente com eles, olha, eu vou reencarnar. Tem até um caso engraçado no livro Contos desta e de Outra Vida, do Chico Xavier. Rapidinho, vou contar. Que é assim, o cara foi um tirano. E ele estava muito arrependido. E falou com um anjo que recebeu ele lá no plano espiritual. Olha, me manda para a terra de qualquer jeito. Me manda sem braço, sem perna. Me manda com aquela pessoa que não consegue processar, entrevado numa cama. De qualquer maneira eu quero ir. Me manda todo ruim, que eu não consiga fazer nada, nem só movimentar o olho, se for o caso. Mas eu quero ir. Para eu começar a pagar o que eu fiz. Aí a espiritualidade vem e fala com ele assim: não, você não vai ir com nenhum desses problemas. Você vai encarnar em um lar saudável, você não vai ter problemas de fome, de nada. Vai ser um lar, um bom lar. Só que você vai ir como médium e vai atuar numa casa espírita lá. Você vai ser direcionado. Não, tá bom. O cara ficou todo empolgado com a oportunidade dele, né, de estar pagando, começando a resgatar os débitos do passado. Só que vocês entenderam que na mente dele, ele merecia vir sem braço, sem perna, deficiente mental, passar fome. Para ele, na mente dele, essa era a forma dele quitar, começar a quitar os seus débitos com a lei. Só que a forma com que Deus faz as coisas não é da forma que a gente pensa. Então ele foi mandado para cá em uma boa situação, só que ele ia ser médium. Então, na casa espírita, ele cresceu feliz na família onde ele estava, começou a atuar na casa espírita, e aí o pessoal falava com ele, olha, você precisa estudar. A gente fala isso aqui direto, né? A todo momento, não, vamos estudar, vamos lá, a gente vai junto, tem que estudar e tudo. Aí ele começou a achar ruim, porque todo mundo falava com ele que ele tinha que estudar, mas o que é isso? Eu já estudei o suficiente, não preciso de estudar nada. Todo mundo aqui está obsediado, só pode. E aí ele resolveu, na casa dele, pelo jeito tinha esse tipo de reunião, conversar com a espiritualidade diretamente. E o que a espiritualidade falou com ele? Você precisa estudar, meu amigo. Estudar, perseverar no estudo. Nunca mais ele voltou na casa espírita. Para quem estava querendo vir de N formas de sofrimento, só por causa de um empecilho desse ele não quis, quer dizer que não era tão, a vontade não era tão boa assim, ou o trabalho era difícil demais. Aí a gente vai ter que perguntar aos médiuns da casa se é tão difícil assim mesmo. Né? Mas a gente entende, porque eu também penso assim, pensava, procuro mudar o meu pensamento. Porque esse pensamento nos leva a baixa autoestima. Se você acredita que o mal que você possa ter feito, você vai conseguir pagar ele somente pelo sofrimento, se você acredita que você tem uma boa família, que você não merece essa família, que você tem um bom emprego, que você não merece esse bom emprego. Lá no fundo, você não sabe explicar por quê. Você tem a sensação de que você é um impostor. Não, eu não mereço estar no cargo que eu estou.
É por conta desse pensamento de que eu tenho que sofrer para pagar alguma coisa. Deus não quer sofrimento de ninguém. Vamos tirar isso da cabeça. Deus quer que a gente corrija, correção de percurso. Há muitas formas da gente corrigir o nosso percurso. Principalmente através do amor. Então, a culpa que a gente traz das existências passadas cria conflitos nessa existência. E esses conflitos devoram a gente por dentro, se a gente ficar dando ouvido a eles. A confiança em si mesmo vai se esvaindo. Vai se esvaindo. E o que acontece quando a confiança em você vai embora? Vem os quadros de patologia, né? Aí você começa a ficar com medo de qualquer coisa, não consegue realizar as coisas, não consegue estudar, não consegue trabalhar, perdeu a confiança em si. Eu não, isso aí eu não vou conseguir fazer. Ah, não, varrer aqui a cozinha. Não sou bom para isso. Não sei o quê. Pô, mas varreu aqui o chão, você não pode varrer? Ah, não, é porque ali, ó, fulano é melhor que eu. Tem uma parábola, não sei se vocês lembram, a Palova, trouxe para a gente no encontro da família. Que ela relata um pouco, faz uma conexão com esse tema de hoje, que é aquela parábola do que Deus que o Senhor entregou os dinheiros, como é que chama, as dracmas, para... Oi? Parábola do talento, isso aí. E tem um deles que recebeu que ficou com medo e resolveu enterrar os talentos. Então, veja bem, nós, a todo momento, estamos nessa parábola dos talentos. A todo momento na nossa vida, é como se fosse essa parábola. Deus fala assim para a gente, olha, toma conta disso aqui para mim, e você tem a oportunidade de pegar aquilo e fazer um bom trabalho, ou enterrar. Falar assim, não consigo. Não consigo fazer isso, eu vou deixar isso aqui de forma que eu não fique pior. Mas se Deus, que é o ser mais inteligente do universo, acredita que você dá conta, eu, que sou um cisquinho, não é possível que você vai ir contra a vontade do Pai. Se Ele acredita que a gente dá conta, a gente tem que dar conta. A gente tem que acreditar que Ele está fazendo o trabalho certo. Afinal de contas, Ele é o criador de tudo. Deus é o cara que cria as coisas eternas. Ele criou tudo. Deus é amor. Então, tudo que Ele cria tem a finalidade de amor. Então, quando a gente está com uma baixa autoestima, nos acusando e tudo, o nosso senso crítico fica em frangalhos. E a gente deixa de conseguir discernir o que é bom para a gente. Isso é Joana de Ângeles falando. E aí, as lembranças inconscientes tornam-se uma constante na tela mental do indivíduo. Aí eu quero mostrar para vocês como que funciona essa questão da fixação de pensamento. Por exemplo, vamos imaginar... Oi? Pode tirar? Agora o negócio é solto, rapaz. Eu nem percebi. A gente está ficando chique. Vamos imaginar que o quadro todo seja a sua existência. Tá? É o ser completo, o quadro todo. Aqui, onde está o círculo, é a sua vida atual.
E aqui, esse pontinho menor, é o que os psicólogos da corrente junguiana chamam de ego. É o seu eu. É a sua personalidade central. Tá? Então, o todo é o self. É o seu eu superior. É o que te faz contato. É quando você entra em contato com o self, você acessa muitas vezes o seu eu superior. É aquele que te direciona para Deus, para a evolução. Tá? Então tá. Quando você aqui, o ego é essa bolinha aqui, pequenininha. Você nasce, todos nós temos uma quantidade de energia. Beleza. Cada um tem gente que tem um pouquinho mais, não tem gente que tem um pouquinho menos. Vamos imaginar que a níveis didáticos a gente vai ter uma energia de 100. 100 energia. 100 pontinhos de energia. Quando você está criando paisagens na sua tela mental, aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma paisagem. Você gasta energia para fazer isso. Ok? Tudo é energia. Quando a gente pensa, a gente gasta energia. Só que, quando você começa a ter um pensamento muito fixo, um pensamento que sempre volta naquele ponto, esse ponto de energia, ele vai se ficando mais denso. E com o tempo, ele vai ser um ponto fixo aqui. Ele não desaparece. E o que a psicologia chama de complexo. Então, esse complexo, ele rouba energia porque ele quer se manter vivo. Então, ele rouba a sua energia que você tem, da 100 que você tem aqui, ele começa a roubar energia ali. Beleza. Mas daí é só eu parar de pensar. Será que é fácil assim? Tem uma outra teoria gravitacional. Como que funciona? É assim, é o tecido do espaço-tempo, aí tem um corpo gravitacional que deforma o espaço-tempo, que é uma massa, né? É um objeto massivo, ele deforma o espaço-tempo de forma que o que for menos massivo que esse corpo e passar aqui perto, vai ser capturado pelo corpo. E o que quer dizer isso? O que tem a ver gravitação universal com o nosso tema? Tem tudo a ver. Porque se a gente entende que, a partir do momento que eu estou alimentando um pensamento, que esse pensamento é de origem que não me faz elevar, e sim me rebaixar, é um pensamento denso. Isso significa que ele está roubando sua energia do consciente e que, se bobeou, você está pensando naquilo. Não quero pensar no elefante branco. Bobeou, pensou no elefante branco, porque esse é um ponto que você gastou muita energia, consumiu muita da sua energia na sua mente e está pressionando, sugando você, a tal ponto que um complexo, se ele ganhar força o suficiente, quando você ativa esse complexo, porque olha só, o complexo vai crescendo, ele quer ser maior do que o ego, que é a sua personalidade que está aí. Então, se você alimentar demais ele, quando ele for ativo, ele vai roubar toda a energia, e o que acontece, geralmente? Aí vem as doenças mentais e a dissociação, que é aquela pessoa que faz as coisas e não lembra que fez. E também, essa é a principal tática dos espíritos obsessores. Nos livros de André Luiz, a gente vai ver, eu acho que no... não lembro. É do grego. Libertação? Não lembro. Um dos livros de André Luiz, a gente vai ver que essa é a tática dos obsessores. Eles identificam o ponto na sua psique de fragilidade. Olha, esse aqui é o ponto que o Guilherme pensa, ele tem até o exemplo de ganância.
O cara era muito ganancioso. Esse aqui era o ponto. E o que a espiritualidade faz? Os obsessores, no caso, eles conseguem identificar esse ponto e conseguem excitar ele. E fica te mandando pensamentos para que você pense nesse ponto. E aí esse ponto vai ganhando força, porque você está alimentando ele com a sua energia, sempre voltando nesse pensamento. Você está alimentando esse ponto e tirando energia do seu dia a dia. Aí você é aquela pessoa que pensa assim, nossa, dormi mal, que tipo de energia? Para onde está indo sua energia? O que é que você está pensando no seu dia a dia que está roubando a sua energia? A gente tem que pensar nisso. Essa é a principal tática dos espíritos obsessores. Identificar o seu ponto na sua psique, que vai te levar a tomar toda a energia da sua psique. Mas a Joana de Ângeles vai além. Ela separa o autodesamor em três patologias, que ela chama de patologia, que é o autocondenação, ela divide. Então, o autodesamor passa pela autocondenação. O que é autocondenação? Esse aí é fácil, né? A gente se condenar o tempo todo. Não, que isso? Eu não mereço isso, não. Né? Necessidade flageladora da autocondenação. Crítico perverso de si mesmo. É mentira isso? Será que a gente não está criticando a gente mesmo demais, não? Será que a gente está sendo bonzinho com a gente? Não, Bart, a gente, não, que isso? Você errou, não, tá tudo bem. Vamos, bola para frente. Ou você fala, seu estúpido, você não devia ter feito isso. Você é um ignorante, tá vendo? Você não merece estar onde você está, não. Olha o tanto de gente aí que você atrapalhou. Você é espírita, rapaz, você tem conhecimento desse tanto de coisa aí e ainda está aí? Não é assim? Porque nós espíritas também somos muito cobrados. Né? A gente mesmo se cobra, né? Os outros não. A gente mesmo se cobra, porque a gente conhece muita coisa. Então, esse conhecimento faz com que a gente coloque essa autocondenação aqui. E o espiritismo não foi feito para nos chicotear. Falando, olha, muda. Não é isso. Não é a toque de caixa. As pessoas não mudam assim. A psique da pessoa não muda assim. Às vezes, beleza, eu vou parar de pensar. Exemplo, álcool. O álcool, quando a pessoa é alcoolista, ele tem uma grande área e praticamente toma conta da psique da pessoa. E aí ele decide, vou mudar, faz o tratamento, tudo, beleza. Ele foi curado? Não foi curado. Ele sempre vai ter que fazer tratamento. Todo vício gera um estrago gigante na psique. Ele não é curado. Esse estrago só vai ser curado ao longo de anos, às vezes de encarnações, porque ele massificou muito o pensamento no perispírito dele. Aquele ponto do álcool no perispírito da mente dele ficou como se fosse uma tinta que não sai de jeito nenhum, e massiva, pesada. Se ele der mole, ele é puxado para esse pensamento. É por isso que o pessoal que faz tratamento no AA tem apoio, porque muitas vezes sozinho não dá conta. Muitos vícios, sozinho você não dá conta. Deus fez com que a gente vivesse em sociedade. É por isso que muitas coisas a gente tem que contar com a ajuda do próximo. Eu sei que é difícil, eu sei, falo de condição própria. Eu não gosto de contar com a ajuda de ninguém, eu gosto de eu mesmo fazer as coisas. Mas isso também é uma pontinha de orgulho, você não acha, não? Por que você não gosta de contar? Porque você é melhor que os outros?
É, Guilherme? Você é melhor que os outros? Por isso você não gosta de... Você vai fazer melhor que os outros? É por isso que você não gosta de pedir ajuda? É isso? Esses pontos a gente tem que ir avaliando da gente. Porque nós espíritas, nós não temos a obrigação de sair daqui perfeitos. Sair dessa encarnação perfeitos. Tirando que é impossível isso acontecer. Mas a gente tem que entender o processo, a gente tem que estar comprometido com a mudança. Esse é o ponto. A gente tem que estar comprometido. Porque o que é estar comprometido com a mudança? É você identificar os problemas, na medida que você for tendo conhecimento deles, e tentar trabalhar eles. Quer dizer que você vai conseguir nessa vida? Pode ser que não. Pode ser que você consiga. Tem problema que tem solução em uma vida, mas tem problema que não tem. Os problemas centrais são de mais difícil resolução. Ah, perdão, eu sou uma pessoa que não consigo perdoar. Pô, isso é difícil. É muito difícil. A autocondenação, Joana traz assim para a gente, essa lastimável conduta está fincada em raízes das experiências anteriores. Quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada, a inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas. Olha só para vocês verem. Joana de Ângeles não é nada fácil também, né? O que ela coloca aqui para a gente? Tá. Essa autocondenação que a gente tem com a gente mesmo é resultado das nossas vidas passadas. Mas que tipo de vida você tinha para ter esse resultado? Ociosidade dourada, inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas. É esse tipo de vida que a gente tinha para a gente estar nesse quadro aqui de autocondenação. Então, o conflito, esse conflito automaticamente transforma em punição inconsciente. Por quê? Você, inconsciente, sabe o que você fez, inconscientemente. Porque está tudo aqui. Você não esqueceu nada. Você esqueceu temporariamente. Mas está tudo ali. E o conhecimento do passado, entra em conflito com a sua nova vida, porque você está aqui, sentado no banco espírita, você quer mudar, você sabe que aquele comportamento é um comportamento errado, e aí te gera o conflito. Aí vem o nosso conflito com a gente mesmo. Só que a gente esquece que os valores da vida são positivos. Afinal de contas, Deus criou todo o universo com o seu amor. Então ele não espera, ele não quer que a gente se chicoteie para tentar absorver alguma culpa, alguma coisa que a gente acha que tem. O passado passou. Nós éramos outras pessoas. A pessoa daquele tempo não existe mais. Foi. Tem várias formas da gente buscar se redimir. A principal delas é a mudança de hábito. Como que a gente deixa de alimentar esses complexos para que a gente saia dessa condição de autoculpa, dessa condição de sofrimento ou dessa obsessão? Mudança de hábito é o que a Joana fala com a gente. E que mudança de hábito é essa? Vamos lá. Você tem que deixar de alimentar a sua psique com esses assuntos. E como que você faz isso? Leituras edificantes. Aqui, essa noite, se você está de corpo e alma aqui, você está fazendo isso. Além disso, você tem coisas que são benéficas para você, que você pode fazer no seu dia a dia. Meditação, yoga,
Até dança que seja benéfica para você, né? Não que te leve a pensar nos complexos sexuais, né? Porque tem dança aí que mais parece um negócio de acasalamento do que mais uma dança. Vamos adiante. Segunda patologia que ela vem trazer para a gente, autopiedade. Coitado de mim. Olha o que ela fala aqui. É marcada pela acomodação emocional às circunstâncias aflitivas. Bengala psicológica de que necessitam aqueles que se recusam ao esforço dos enfrentamentos da evolução. Deus nos concede essa máquina perfeita, nosso corpo, a fim que conduzamos ela aos objetivos de nossa evolução. Quem se enquadra nessa condição de autopiedade é aquela pessoa que não quer mudar. É aquela pessoa que usa a doença, usa o sofrimento. Ela está sofrendo de verdade? Tá. Jung foi um dos precursores a falar de doenças psicológicas. Ele falou que a depressão, foi um dos primeiros a falar isso, era uma doença tão real quanto qualquer outra doença orgânica. Foi um dos primeiros a falar isso. E só que ele falou também o seguinte, que o deprimido, muitas vezes inconsciente, usa dessa doença, da depressão, para fazer de refém a família. Vocês entendem o que é isso? Ele usar a depressão, lógico que muitas vezes inconsciente, né? Não estou falando que deliberadamente a pessoa que está depressiva, ela usa da depressão para sequestrar a família, sequestrar emocionalmente a família. Não é isso. Mas o que Jung falou, está falado, né? Ele que é o precursor de tudo aí, dessa vertente psicológica. E será que é verdade? Será que nós não usamos das nossas doenças, das nossas dificuldades, vestimos a carapuça de coitadinho para que a gente ganhe alguma coisa em troca disso? Será que em nenhum momento a gente não faz isso? Diante dos inevitáveis reveses que enfrenta, pouco habituado aos desafios, provas que moldam a personalidade, refugia-se no mecanismo irresponsável da autopiedade. Ou seja, a vida acontece. A vida não é um mar de flores. Vai acontecer problemas, e problemas, muitos problemas. E a pessoa que não está acostumada a isso, o primeiro problema que acontece, não, mas por que você não fez aquilo? Não, é por conta do sol, ou é por conta da lua, ou é por conta do meu vizinho, é por conta do meu ciático, não, é por conta do meu coração, é por conta... Vou deixar para a próxima, né? Estou muito velho para mudar, estou muito novo para fazer isso. Sempre. Mas a autopiedade é uma das piores. Porque é através da insegurança emocional, da preguiça mental, isso são palavras da Joana, viu, gente? Se vocês querem brigar, vocês brigam com ela. Vai lá no Divaldo, manda uma carta. Divaldo, Joana falou coisa que não devia. Tá? E o texto, se vocês quiserem, depois eu falo de onde é o livro de novo. É insegurança emocional, preguiça mental, que prefere sempre receber e nunca ofertar, demonstrando carência. Então é aquela pessoa que prefere sempre receber carinho. É uma carência que não tem como ser suprida. Essa carência, não há quem consiga suprir essa carência dessa pessoa.
Lúcia Helena, que é uma filósofa lá de Brasília, ela fala que as pessoas nesse estado é o abraço do afogado. É aquele abraço da pessoa que quer sair da lama, mas te empurra para baixo. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Sempre dá apoio. Gente, o conhecimento é para a gente, né? Não adianta a gente ficar pensando, fulano podia estar aqui, ou ciclano podia estar aqui, né? Ou, agora que eu já sei, eu não vou dar mole, não. Não é isso a intenção. O Espiritismo não tem a intenção de usar o conhecimento que ele te traz para você chicotear o outro, né? O Espiritismo ele serve para você, o conhecimento é para você. É importante saber que existe isso para você entender os mecanismos da divindade e entender que Deus está no controle, que tudo está certo. Como dizia Paulo, em tudo dai graça, tudo está certo. Tudo está no seu lugar. É importante a gente entender. O Espiritismo nos dá a certeza disso. Não é uma fé que alguém te falou que tudo está certo. Não. Ele te explica, te mostra. É assim que funciona. Mas não é para você pegar esse conhecimento e esfregar na cara do vizinho. Não, você não sabe de nada. Não é assim que funciona, não. Você não está vendo que você está sofrendo por conta disso? Não é esse o objetivo, né? Inicialmente desperta compaixão à sua volta. Inicialmente é assim, não é? Sempre assim, a gente vê, nossa, coitado, não, vão ajudar, né, tadinho e tal. Mas afasta o socorro que solicita, porque aí, não é só tadinho, as pessoas que querem ajudar vão, tadinho, o que a gente pode fazer para tirar ele dessa condição? Falou isso, já era. Não serve mais. A pessoa já dá um jeito de desconversar. Ou seja, Joana de Ângeles está trazendo aqui, ó. Inicialmente desperta compaixão à sua volta, mas afasta o socorro que solicita, pois isso o arrancaria da atitude infantil e agradável que se entrega. Atitude infantil e agradável. A pessoa da autocompaixão, ela está na zona de conforto dela. Estamos vivendo a pessoa vive no plano da infantilidade, porque ela acha que tem que ser supridas as suas necessidades por outro. A pessoa que tem essa carência estrutural, que é muito carente, ela nunca vai conseguir ser suprida a carência dela. Porque não é do outro, não é o externo, é o interno. Isso é a gente que tem. Nós temos que nos bastar. Nós estamos aqui vivendo em sociedade, mas a nossa evolução é só nossa. Você não tem como carregar o outro na sua evolução. A evolução é sua. Se você vai para a colônia A ou B, é de acordo com as suas atitudes. Você não tem como carregar. Eu não tenho como carregar o Stanley não tem como carregar a sua esposa. Eu não tenho como carregar a minha esposa. Ela não tem como me carregar. É individual. É preciso que a gente entenda e saia da infantilidade espiritual. Porque a gente vive em sociedade, mas a gente tem que estar aqui para ajudar a sociedade a evoluir. A gente não está aqui a passeio. Além da nossa evolução, a gente ajuda a sociedade a evoluir. E se você é um membro da sociedade que não presta nenhum serviço, entre aspas, né, se isso aqui é um desserviço, porque você está tomando tempo de outras pessoas inutilmente. Portanto, não há no cosmos lugar para fragilidade psicológica. A dependência afetiva, a comiseração ou a autocompaixão. É o que a Joana falou.
Não há lugar no cosmos, ou seja, nesse universo completo que Deus criou, não existe nenhum planetinha, nenhuma estrelinha, nada, nenhuma lua que a fragilidade psicológica vai ser bem-vinda. A dependência afetiva vai ser bem-vinda. Ou a autocompaixão. Não existe lugar. É óbvio que a espiritualidade vai nos ajudar. Sempre. Sempre está ali para nos ajudar. Mas a gente precisa querer ser ajudado. Né? E a gente precisa merecer também. Não é só querer. A gente tem que merecer. Tem que fazer por onde. E depois, por último, nós vamos ter a autoconsciência, que é a melhor profilaxia para todos esses problemas. Que, se a gente pegar, é um dos conselhos mais antigos, que está escrito lá no Templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é um conselho mais antigo que tem. E a gente ainda fica patinando aqui. O ser humano é o único ser da criação divina que não nasce pronto. Ele se torna humano. Nós somos um projeto. Um projeto que está a caminho. A gente não está pronto. A gente pode ter da espécie humana, mas a gente não é humano ainda. O que é ser humano? O ser humano não está pronto. Se você pega um cachorro, ele está pronto. Ele faz tudo o que ele precisa fazer, ele nasce sabendo fazer. O ser humano não. Nós aprendemos e vamos evoluindo. Então, a autoconsciência é primordial para que a nossa saúde mental esteja em dia. Porque a partir do momento que você tem consciência das tuas falhas, a partir do momento que você tem consciência dos seus pontos fortes, aí não é vaidade e nem humildade demais. Não é você se exaltar e nem se rebaixar. É se colocar no devido lugar. Como diria Buda, o caminho do meio, né? Mas o caminho do meio é o caminho certo. Não é nem mais, nem menos. É o caminho do meio. Então você tem que se enxergar na sua posição atual. Se acontece alguma coisa no trânsito, olha, eu reagi mal àquilo. Será por quê? É difícil fazer isso? Muito difícil. Porque da maioria das vezes a gente não quer enxergar. Está bem confortável do jeito que está. Não é mesmo? A gente é confortável, a gente não gosta de sair da zona de conforto. E se enxergar, olhar para o espelho e querer ver a verdade, e não a máscara que você acha que é verdade, é difícil. Esse mergulho que a Joana de Ângeles fala, mergulho no nosso inconsciente, é um mergulho difícil, tem que ser feito aos poucos. E você tem que estar preparado. E graças a Deus, o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos prepara, nos dá ferramentas suficientes para que a gente consiga. Óbvio que não dispensa, dependendo do caso, um profissional da área de saúde, né? Um terapeuta, um psicólogo. É óbvio, porque eles são especialistas. O Espiritismo te leva até um ponto. Mas se você não conseguir, é bem razoável você procurar uma ajuda profissional. Né? Então, a culpa resulta das ações carregadas emocionalmente, direcionadas negativamente a outros ou a si mesmo, seja em forma de ações físicas ou mentais. Na infância psicológica, o indivíduo reage impulsivamente devido à prevalência dos instintos agressivos sobre a razão. Então, foi o que a Joana de Ângeles falou ali atrás. Ela reconhece, a gente tem que reconhecer que a gente está maduro espiritualmente quando
a gente consegue dominar esse instinto e fazer algo de bom, né? Ter hábitos bons. Porque se você cede aos instintos, você é escravo dos instintos. Não é você que está no controle. E quem é assim? Os animais. Os animais são escravos dos seus instintos. O cachorro não tem como ele falar assim, eu quero ser um peixe agora. Não, a goiabeira não tem como falar assim, não, eu não cansei de ser goiabeira, agora eu quero ser mangueira. Não tem como. Passarinho não tem como falar que quer ser gato ou cachorro. Mas o ser humano, nós temos como fazer muito da nossa vida e não depender de outro. Então, a autoconsciência também é um processo de autoiluminação. A partir do momento que você consegue essa iluminação, ou parte dela, né, que a gente não vai conseguir alcançar isso em uma vida, talvez, a gente consegue jogar luz sobre as sombras que estão na nossa psique. E aí a gente para de jogar, em vez de jogar sombra no outro, de responsabilizar sempre o outro. E é um negócio engraçado, né? A culpa é um negócio engraçado. Tem duas invenções maiores da humanidade, a roda e a culpa, que cada um joga onde quer, que a culpa é minha, eu jogo onde eu quiser. Mas a partir do momento que você entende que o outro pode ter feito o que fez, mas e daí? O que você faz com isso? Com o que o outro fez? Você não tem como controlar o que o outro fez. Você tem como controlar o que isso significa para você. Como você vai conduzir sua vida daqui para frente com o que foi feito. Os estoicos têm um ensinamento muito, que eu acho pertinente, Jesus até trouxe também, né? Mas que é mais ou menos assim. Olha, se preocupe em cuidar das coisas que você tem controle. Porque tem coisa que você não tem controle. E não adianta você gastar tempo tentando resolver isso. Não adianta você gastar tempo tentando resolver o calor que está lá fora. Você não vai controlar. Você não controla o calor que está lá fora? Nem os climatologistas lá controlam isso. Eles tentam prever o que vai acontecer, mas controlar não controla. E o que você pode fazer, então? Pô, está fazendo muito calor. O que eu posso fazer com isso? Estou fazendo o que eu posso fazer, em vez de ficar reclamando do que eu não posso? Não adianta reclamar do que você não pode mudar. Se concentra no que você pode fazer. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui essa noite. Mais uma vez, realmente esse tema aqui trouxe muito para mim. Eu estudei mais para mim do que para estar falando aqui, vou te falar a verdade. Isso é egoísmo seu. Você tem que estudar para falar para nós. Né? É só para te satisfazer? Pode. Mas mesmo assim, nós te agradecemos muito, viu? Volte sempre. Não some, porque neném não faz a gente sair do centro, não. Viu? Nós te agradecemos muito, desculpe as brincadeiras, mas foi muito bom, a gente viu mesmo. Na hora que você começou a falar, eu comecei a lembrar de quando eu entrei para a escola, que a gente não tinha liberdade de nada, que pai e mãe falavam, não faz isso, não conversa com fulano, não fica assim, não fica assado, e a gente com aquele medo, aqueles colegas que você estava recebendo ali no primeiro ano de aula, você tinha medo. Você ficou pequenininho assim, você não sabia resolver as coisas, e aquilo foi instalando a gente. Eu só saí daquele torpor de baixeza, né? de pequeno, depois que eu já estava quase lá na quinta série. Né? Antigamente, na admissão,
Mas era aquele medo de sair, é aquele medo de estudar, medo de não aprender, medo de não crescer. E a gente não tinha noção de nada, de Deus, de espiritismo, de nada. Para você poder. Hoje os meninos têm evangelização, está todo mundo na linha, né? Eu fico feliz de ver que está caminhando dessa forma, né? Apesar da gente ver muita gente ainda desorientada, né? Mas não é culpa nossa, é deles mesmo. Mas então, nós estamos te agradecendo, eu vou fazer pequenos comentários, mas primeiro nós vamos fazer a nossa prece, porque daqui a pouquinho desliga-se o online, né? Então, o próximo tema e o orador vai ser... Eu não sei. Não, quem é? Do Jesus. Hã? É você? Você era no princípio, não era? Ia ser no princípio? Trocar. Então tá. Então seja bem-vindo. Isso mesmo, isso mesmo. Não adianta. Nós estamos aqui juntos na terça-feira, se Deus quiser. E então, o Stanley vai falar da crítica. Está vendo aí, ó, como é que é cada tema mais perigoso do que o outro para a gente poder assimilar. Então, vamos fazer a nossa pequena prece, agradecendo ao nosso expositor de hoje, agradecendo as pessoas presentes, as pessoas de casa, e pedir a Deus que Ele esteja junto de cada um de nós que aqui esteve e daqueles que estiveram perdidos, aqueles que estiveram em espírito, né? Assistindo a nossa palestra. Senhor Jesus, nos abençoe sempre. Faça de nós, Senhor, instrumento de vossa palavra, de vossa vontade, e que nós possamos estar sempre ligados na sua vontade, não na nossa. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos os que estão online.